Bom dia, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos ver a aula 6 da frente E. Então, essa aula vai falar sobre trigonometria, seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Também vai ser uma aula bem fácil, porque o ano passado a gente já viu com bastante detalhe essa parte, né? Então, vamos iniciar aqui. Nas duas primeiras aulas de trigonometria, abordamos conceitos de arco, ângulo, medida de arco, de circunferência trigonométrica e também de arcos côncavos. A gente já viu na aula 5 e na aula 4. Agora, temos a base para o estudo das chamadas razões trigonométricas na circunferência. Então, as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente de um arco, serão aqui definidas. Inicialmente, observe as razões trigonométricas, seno e cosseno, de um ângulo agudo num triângulo retângulo em que a hipotenusa mede 1. Então, olha, o seno aqui do ângulo X, que é o arco ou ângulo agudo, vai ser igual ao cateto oposto, N, dividido pela hipotenusa 1. Então, vai ser N mesmo. Vai ser isso aqui, ó. E o cosseno vai ser o cateto adjacente, M, dividido pela hipotenusa 1, vai ser M mesmo. Então, olha lá, ó, note que o seno e o cosseno, quando a hipotenusa é unitária, são numericamente iguais às medidas do cateto oposto, que é o seno, e do cateto adjacente, que é o cosseno, né? Esses resultados permitem o estudo da trigonometria na circunferência de raio unitário. Então, a gente já viu na aula passada que a circunferência trigonométrica, ela tem o raio unitário, o raio vale 1. Então, vamos ver primeiro o seno de um arco. Relembrar que a gente já viu o ano passado. Numa circunferência trigonométrica, ou seja, aquela que tem o raio 1, unitário, consideremos um arco AP, que o arco em azul aqui, de medida alfa. O arco está aqui está o ângulo, né? Define-se como seno de alfa a ordenada do ponto P. O ponto P ele tem uma ordenada que vem aqui no Y, tem uma abscissa que vem aqui no X. Então, a ordenada do ponto P, que é aquele segundo elemento do par ordenado, é o seno de alfa, tá? Que é a mesma coisa que vem aqui no triângulo, ó. A ordenada do ponto, desse ponto aqui. Pela definição, temos seno de alfa igual a YP. Y do P, certo? O raio aqui é unitário. Continuando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seno. Nas circunferências a seguir, observe os valores para o seno dos arcos 0, 90, 180, 270. A gente já viu bem o ano passado. Então, lembrando que o Y é no eixo, o seno é no eixo Y, tá? Então, quando o arco é 0, o arco não saiu, não abriu, não teve abertura, ele tá aqui, ó. Então, a abscissa desse ponto é o próprio 0. Então, ó, seno de 0 é 0, porque o seno é aqui, tá? Seno de 90 é 1, porque é o raio, tá? Ele dá aqui. Seno de 180, que é o ângulo, vem meia volta, é 0 de novo, porque o seno é aqui. Seno de 270, ó, é menos 1, tá? Porque é o raio mais do lado negativo, né? Então, vamos olhar agora. No primeiro quadrante, à medida que aumenta o arco, aumenta o valor do seno, ó. Eu tenho o arco AP, deu esse seno. Aumentou a AP, aumentou o seno. Aumentou mais, aumentou o seno, tá? Vamos ver no segundo quadrante. À medida que aumenta o arco, diminui o seno. Então, olha, o arco AP continua aumentando. O seno foi diminuindo, olha lá. Continua aumentando, o seno diminuiu. Aumentou mais ainda, seno pequenininho. A hora que chega, então, o arco vai sempre aumentando, o seno diminuiu. Terceiro quadrante. À medida que aumenta o arco, diminui o valor do seno. Então, olha, o arco continua aumentando, saiu do A, veio no terceiro quadrante. Seno veio para o lado negativo, olha para vocês verem. Aumentou mais o arco no terceiro quadrante. Seno diminuiu mais ainda.
aumentou mais ainda, diminuiu, tá quase menos 1, né? Então, agora nós vamos ver no quarto quadrante. Olha o ângulo, olha lá, no quarto quadrante, à medida que aumenta o arco, aumenta o valor do seno. Então, ó, aumenta o arco, mais ainda, passou de 270. O seno vai encurtando aqui, mas como é negativo, ele vai ficando maior, né? Aumenta mais, ele encurtou mais ainda, negativamente, então ele fica maior. Quando aumenta mais aqui, ele diminui, vai ficando maior. Esse é menor que esse é menor que esse, né? Para um arco real X, qualquer, então nós vamos ter que o seno, ele vai dar o máximo 1 e o mínimo menos 1. Ele vai estar entre menos 1 e 1. Então o seno, ele parte aqui do 0, ele vai até 1, aí ele desce até menos 1 e vai ficar nessa aqui, ó. Vai lá e vem aqui, vai lá e vem aqui, tá? O cosseno vai ser bem parecido com o seno, só que ele vai ser marcado aqui no eixo X, tá bom? Então, numa circunferência trigonométrica, consideremos um arco AP de medida alfa. Define-se como cosseno de alfa a abscissa do ponto P de tal sistema de coordenadas. Então, o ponto, ó, nós vamos pegar o último ponto onde o arco terminou. Então, a abscissa dele eu jogo por X, que é a abscissa, é o cosseno. Então, cosseno de alfa é o XP, tá? Bom, então vamos ver a variação do cosseno de 0, 90, 180, 270. Então, para ângulo 0, olha o valor do cosseno, vale 1, nós já vimos isso ano passado. Para 90, como o cosseno é aqui, vai ser um pontinho, então vai ser 0, né? 180, o cosseno vai ser menos 1, porque deu do lado negativo, deu o raio. E 270, como o cosseno é marcado aqui, ele deu um pontinho 0. Bom, vamos ver agora a variação do cosseno nos quadrantes. No primeiro quadrante, à medida que aumenta o arco, diminui o valor do cosseno. Então, o cosseno começa sendo 1, quando o ângulo é 0, e vai aumentando aqui, ó, como é a abscissa, ele vai diminuindo, lá. Aumenta o arco, diminui o cosseno. Aumenta mais o arco, diminui mais o cosseno. No segundo quadrante, vai diminuindo até que 90 dá 0. No segundo quadrante, à medida que o arco aumenta o arco, diminui ainda mais o cosseno. O arco continua aumentando, lá. O cosseno passa para ser negativo. Aumenta mais o arco, o cosseno vai ficando maior, mas negativo. Aumenta mais o arco no segundo quadrante, ele fica quase menos 1, ó, quase o raio. No terceiro quadrante, à medida que o arco aumenta o arco, aumenta o valor do cosseno. Vai aumentando o arco aqui no terceiro quadrante. Ele vai encurtando aqui, mas como ele é negativo, ele vai ficando maior. Ó, aumentou mais o arco, ó, o cosseno menor, mas negativamente ele é maior. Esse é maior que esse. Aumenta mais o arco, ó, o cosseno pequenininho, mas negativo, esse é maior que esse. No quarto quadrante, à medida que aumenta o arco, aumenta o valor do cosseno. Então, olha, no quarto quadrante, olha, o arco aumenta, o cosseno passou a ser positivo. Tá aumentando. Aumenta mais aqui, olha lá, ele vai aumentando, porque é positivo aqui. Aumenta mais, ele é positivo. Aumentou porque é positivo. Então, para um arco real X, qualquer, temos cosseno de X está entre menos 1 e 1. Por quê? O cosseno, ele começa valendo 1, ele desce até 0, desce até menos 1, sobe até 1, e ele vai aqui de menos 1 a 1, mas só que aqui, ó, né? Acho que vocês estão lembrando. Algumas consequências, vamos ver aqui. A partir do seno e do cosseno de um arco, podemos definir a tangente. Geometricamente, entretanto, a tangente pode ser obtida pelo prolongamento do segmento que une a extremidade do arco ao centro da circunferência. Segmento orientado AT representa a tangente do arco X. Como é que eu vou achar a tangente, então? Já vimos o ano passado também. Eu tenho o arco AP, ele terminou aqui. Onde ele terminou, eu vou pegar essa terminação, vou prolongar até encontrar esse eixo aqui, ó, que é o eixo das tangentes.
e ele vem aqui tocando o ponto A. Ele não pode sair daqui, eu não posso passar ele para cá, ele só pode ficar aqui. A hora que eu prolonguei, encontrei lá, achei o pontinho T, o segmento que vai do A, que é a origem dos arcos, até o ponto de encontro lá, é a tangente do arco X. Então aqui, ó, eu tenho o arco do ângulo X ou arco AP. O seno de X, ó, tá aqui, que é a ordenada do ponto P. Cosseno é a abscissa. Tangente, prolongo, e é isso aqui, essa distância aqui, tá? Então, observações. Pelo teorema de Pitágoras, temos no triângulo retângulo de hipotenusa 1, cateto, seno e cosseno, tá aqui. Olha para vocês verem aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Isso aqui é igualzinho isso aqui. Então, isso aqui é o seno, isso aqui é o cosseno. Isso daqui é o raio, vale 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro ao quadrado, dá hipotenusa ao quadrado. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1 ao quadrado, que é 1. Primeira relação fundamental da trigonometria. O triângulo retângulo de hipotenusa 1, cateto, seno e cosseno, é semelhante ao triângulo OAT. OAT. Esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse aqui, tá? Então, dessas semelhanças, é fácil verificar que tangente é seno sobre cosseno. Isso, ano passado, a gente já viu a semelhança, tá? Então, através da semelhança de triângulos, a gente chega que tangente é seno sobre cosseno. Sinais das razões trigonométricas seno e cosseno em cada quadrante. Então, olha, no primeiro quadrante, quando o ângulo cai no primeiro quadrante, o seno cai aqui, ele é positivo. Quando o ângulo cai no segundo quadrante, o seno cai aqui, ele é positivo. Quando o ângulo cai no terceiro quadrante, o seno cai aqui, é negativo. Quando o ângulo cai no quarto quadrante, o seno cai aqui, ele é negativo. Então, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto. Cosseno, quando o ângulo cai no primeiro quadrante, o cosseno cai aqui, então ele é positivo. Quando o ângulo cai no segundo quadrante, o cosseno cai aqui, então ele é negativo. Quando o ângulo cai no terceiro quadrante, o cosseno cai aqui, é negativo. E quando ele está no quarto quadrante, o cosseno cai aqui, é positivo. Então, o cosseno positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e terceiro, tá? Os sinais da tangente são obtidos pelo quociente entre seno e cosseno em cada quadrante. A tangente, como ela é seno sobre cosseno, basta a gente jogar, ver que quadrante que tá, ver o sinal, fazer o jogo de sinal, a gente chega no sinal da tangente, né? Exercícios aplicando essa parte que a gente viu. Situações resolvidas. Considerando que seno de alfa é 2m menos 1 sobre 3, determine todos os valores possíveis para m. Então, isso aqui é o resultado do seno do alfa, de um alfa. Ele tem que estar entre menos 1 e 1. Senão não tem sentido seno de um ângulo. Eu não posso ter seno de um ângulo igual a 2, porque não tem. O seno vai até 1. Eu não posso ter seno de um ângulo igual a menos 3. Ele vai até menos 1. Então, a gente joga aqui. Como o seno é 2m menos 1 sobre 3, nós temos aqui duas inequações. A gente pode fazer junto. Em vez de eu separar, eu já posso fazer junto. Olha, eu passo 3 multiplicando aqui, multiplicando lá. Tá? Aí, aqui 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Jogo menos 1 para cá, mais 1. Jogo menos 1 para lá, mais 1. Ficou 2m menor ou igual a 3 mais 1 e maior ou igual a menos 3 mais 1. 2m menor ou igual a 4, maior ou igual a menos 2. E passo 2 dividindo aqui, dividindo aqui. Fica 4 sobre 2 aqui, menos 2 sobre 2 aqui. Então, m tem que estar entre menos 1 e 2 para que isso aqui seja verdadeiro, senão fica falso. Assim, temos que o m tem que pertencer ao intervalo menos 1 do intervalo real, né? Olha o segundo exercício. Calcule o valor numérico da expressão seno de 90 menos 3 cosseno de 180 sobre 5 cosseno de 360 mais 2 seno de 270. Então, é só jogar os valores. Y, seno de 90 é 1, menos 3 vezes cosseno de 180 é menos 1, sobre 5 vezes cosseno de 360 é 1,
mais 2 vezes, sendo 270 menos 1. Fazendo as contas aqui multiplica, né? Dá mais 3 mais 1 dá 4. Aqui vai dar 5 menos 2, que vai dar 3, então vai dar y igual a 4/3. Agora, situações para resolver. Considerando o arco de 1 radiano numa circunferência trigonométrica, compare os valores de seno de 1, cosseno de 1 e tangente de 1. Então, o arco de 1 radiano, ele corresponde a 57 graus e pouquinho. Então, quase 60. Então, ele está mais para cima aqui na circunferência. Um pouquinho mais acima da metade. Então, olha, aqui a gente joga para cá o cosseno, joga para cá o seno, prolonga aqui a tangente. Olhando no desenho, a maior aqui é a tangente, olha lá, ó. Tangente é maior, depois vem o seno, porque esse aqui tá mais alto um pouquinho que a metade, o seno vai ser maior e o cosseno vai ser outro. Então, tangente de 1 maior que seno de 1, que é maior que cosseno de 1. Exercício 2. Considere seno de x igual a m menos 2 sobre 3 e que o arco pertence à primeira volta positiva. Quais os possíveis valores para m? É a mesma coisa desse exercício aqui, ó. Tá? Então, o seno, ele vai estar entre menos 1 e 1. Então, o valor do seno é esse aqui, entre menos 1 e 1. Vamos mandar o 3 para lá e o 3 para cá, que são duas inequações. 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 1, menos 3. Vamos mandar o 2 para lá e o 2 para cá, e menos vai mais. M menor ou igual a 3 mais 2, maior ou igual a menos 3 mais 2. M vai estar entre menos 1 e 5. Então, M vai pertencer ao intervalo menos 1 e 5. Certo? Então, alunos do terceiro ano, a partir de depois dessa aula, vocês vão dar uma olhadinha na apostila e vão fazer os exercícios. São exercícios que dá para fazer porque vocês já têm muita base do ano passado visto comigo mesmo. Então, até a próxima. Bom dia.